Bom dia, eu me chamo Antônio Guimarães, eu estou cursando o segundo semestre de Economia no IBMEC São Paulo e hoje a gente vai falar sobre a minha AP2 de Programação, que envolve nessa daqui uma base de dados que eu escolhi, que trata de Covid no estado do Rio de Janeiro. Bom, primeiro aqui a gente tem, isso aqui é só uma função para dizer que o Drive tem, você está dando consentimento ao Drive do Colab de entrar no Drive e puxar informação, tá? Então você vai ter que sign in. Isso daqui, import pandas SPD, é só para poder você conseguir utilizar as fórmulas contidas dentro desse pandas, né? Uma base de dados de fórmulas. Essa daqui é, sem dúvida, a parte mais importante do projeto inteiro e é a parte mais complicada, porque você tem que, primeiro, dar um nome, qual vai ser o nome da sua base, e segundo, você vai ter que localizar a sua base dentro do seu Drive. Então, você vai ter que botar o nome da pasta que ela está contida, dentro da outra página, o nome da base, tudo perfeitamente para o computador conseguir entender. Aí aqui a gente vai ter que, a gente vai querer saber o tipo de informação que está contido dentro dessa base, tá? E aqui a gente vai ver que tem 38 mil linhas, 11 colunas, só que a gente vai ver um problema. A data está como um objeto. Então, a gente entra para essa base daqui, que está dizendo que dentro da base de dados existe uma coluna chamada date, tá? E que essa coluna tem que ser convertida para datetime, tá? Dentro da base de dados, na coluna date. Então, isso vai fazer com que date vire datetime 64, né? E, por último, nessa primeira parte, a gente vai ter esse daqui, que é para basicamente dizer que a gente não precisa dessa coluna daqui, cidade, IBGE, código. A gente não precisa, ela não vai acrescentar nada ao nosso projeto. Então, a gente pode eliminar ela, como acontece aqui. Você vê que aqui tinha cidade, IBGE, código, e aqui não tem mais cidade, IBGE, código. Beleza. Aí a gente entra na parte 7. A parte 7 é sobre criar subtabelas e filtros, tá? A gente volta copiando tudo da base anterior, né? Tanto o import pandas até aqui. E aqui entra a parte mais importante, que é o filtro que a gente vai criar, tá? O filtro é um nome muito criativo, se chama filtro, tá? E dentro desse filtro, a gente está falando que a gente vai querer que o filtro só tem informações contidas entre a data do dia 22 de maio de 21 e 24 de maio de 21. Ou seja, a gente só vai pegar o dia 23. Além de tudo, a gente ainda tem que botar que dentro dessa base de dados a gente vai querer somente as bases da coluna confirmed que tem menos que 5 milhões e mais que zero. Por quê? Porque tem duas informações no dia 23 que a gente não vai querer, que são as informações do estado geral e as informações dos indefinidos, tá? Que a gente não vai querer que vão atrapalhar nossos dados. Então a gente tirou isso. Com isso, a gente bota de novo print filtro info, né? Que é para poder imprimir as informações do filtro info, tá? Do filtro. E com isso a gente tem que, agora a gente só tem 92 linhas, o que está certo, porque só tem 92 cidades, e só tem as 10 colunas originais que a gente tinha, porque a gente tirou a cidade IBGE, o código do IBGE. Aqui a gente tem que fazer uma análise estatística completa e adicionar um gráfico, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, de novo, a gente vai copiar e colar tudo que a gente tem usado com a diferença que a gente vai adicionar mais esse código daqui, import mathlib blá, 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 splt. Isso vai deixar a gente manipular o gráfico que a gente vai fazer, tá bom? Mas partes à parte. Agora a gente vai pedir para ele imprimir o filtro confirm the describe. Então eu acabei de botar o programa para correr, né? E com isso a gente vai ter aqui quantidade de linhas, média, desvio padrão, mínimo, máximo, mediano, todas as coisas padrões que você tem que ter, que você aprende no primeiro semestre de estatística, né? E agora a gente vai fazer um gráfico, um histograma, tá? Como que a gente vai fazer um histograma? A gente vai fazer um gráfico histconf, que é o nome, vai ser o nome que eu vou dar o gráfico do histograma, e a gente vai fazer ele botando para ele usar a base filtro na coluna confirmed, isto sendo o código do histograma dado os parâmetros x. Eu não botei nenhum parâmetro que eu não preciso. Eu não quero. E aqui a gente vai botar PLT, X-label, Y-label e title, tá? Que é para poder a gente dar nome às legendas do axis X, Y e o título em cima, tá? Então, o do X vai ser o número de casos confirmados,
o do Y, aonde as cidades se localizam, né, dado esse padrão, e o título vai ser histograma, quantas cidades por casos confirmados. E a gente bota para imprimir o gráfico conf, né? A gente mandou ele imprimir, beleza. A gente botou o programa para correr, né? Normal. Aqui tem o describe que a gente tinha visto antes. E agora a gente vai ter aqui o histograma de quantas cidades para casos confirmados, que é o nosso título, as cidades, né? As cidades estão aqui, são essas torres azuis, e o número de casos confirmados. Então aqui a gente vai ter que a maioria das cidades estão entre 0 e 40 mil, tem algumas cidades de 40 a uns 60 mil e tem poucas cidades, uma cidade na verdade, entre 300 mil casos, tá bom? E por último, a gente vai ter aqui, a gente vai querer fazer uma pivot table, tá? Pivot table é uma maravilha, eu realmente gostei muito da pivot table, me ajudou muito no projeto. De novo, a gente vai copiar as mesmas coisas que a gente tem visto, né? A base de dados, tirar a coluna, mudar o date, o filtro, tá? Com a diferença que a gente agora vai botar esse código daqui, PD pivot table, ou seja, a gente quer criar uma pivot table puxando ela do código pandas, dados parâmetros, onde a base de dados é o filtro, tá? Que é essa daqui, né? E a gente quer o index sendo a partir das cidades. Então, eu quero que ela venha com o nome da cidade. Aí você bota para correr de novo, né? E aparece aqui, olha. Você vai Angra do Reis. Aí você consegue ler tudo que tem de Angra do Reis. E você vai continuando para todas as 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Conclusões finais. O que eu aprendi com esse projeto? Com esse projeto a gente percebeu que, na verdade, as cidades tiveram poucos números de casos, tá? Porque várias cidades, a maioria das cidades no Rio de Janeiro são menores, né? Com exceção do Rio de Janeiro e Niterói, que tiveram bastante casos. Uma coisa engraçada que aconteceu, né, é que o filtro, que era para ter usado uma ou duas vezes, acaba se tornando mais importante, sabe? Assim, foi uma coisa que eu percebi, você vai percebendo ao longo da base de dados, como o filtro, né, acaba virando mais importante, porque é aquilo que eu quero trabalhar naquele momento, sabe? Assim, as suas ideias vão se mexendo, tudo isso. Isso é um trabalho muito bom. Parece fácil, mas é extremamente difícil, sabe? Assim, até o momento que você descobrir qual código você vai ter que usar, você quebra um pouco a cabeça, mas é um trabalho legal. E é um trabalho que trouxe várias informações diferentes. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez.